Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de ciências. Então, eu sou a professora Gisele, vou estar aqui com vocês. Vamos observar aí qual é o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, olha só. Hoje a gente vai estudar aí a aula de número 29 e vamos falar sobre o tecido conjuntivo. Então, nas nossas aulas, a gente está estudando sobre o tecido. E a gente viu que o tecido ele é formado por células. Células que desempenham ali a mesma função, elas formam o tecido. E na aula de hoje a gente vai estudar principalmente ali, as funções, as características do tecido conjuntivo. Então vamos observar aí algumas definições desse tecido. Olha só. O tecido conjuntivo, essa palavra conjuntiva, ela tem um significado que significa aí conectivo. O que acontece? Esse tecido, como o próprio nome diz, ele vai conectar ali algumas estruturas que estão presentes no nosso corpo, tá? Então ele tem diversas funções, dentre eles fazer essa conexão, tá? Por isso que ele tem esse nome, conjuntivo, ele vai unir, vai conectar. Indicando a função do tecido conjuntivo, que é justamente essa, unir e dar suporte a outros tecidos do nosso corpo. Então, a gente vai observar que esse tipo de tecido, ele está presente ali em diversas partes do nosso corpo. Está presente no nosso tecido ósseo, está presente ali na ligação do músculo com o osso, no nosso sangue também, ele é formado pelo tecido conjuntivo sanguíneo, Então, ele está presente em todas as partes do nosso corpo e a gente vai conhecer cada uma delas. Então, nesse momento, a gente vai assistir um vídeo com a professora Roberta, que ela vai falar para a gente aí do que é composto o tecido conjuntivo. Olá, alunos! Vamos falar hoje sobre as características do tecido conjuntivo. Você já sabe que tecido é um grupo de células que exercem a mesma função. Vejamos então como são as células do tecido conjuntivo. Elas são distantes uma das outras. Há um espaço entre elas e esse espaço é preenchido pela substância intercelular, também chamada como matriz intercelular ou substância fundamental. É um complexo viscoso, rico em água e em fibras proteicas. A matriz intercelular é incolor, atua como lubrificante e como barreira à penetração de micro-organismos invasores. Outra característica marcante no tecido conjuntivo é a presença de fibras proteicas. Podem ser formadas pelas proteínas da elastina, fios finos ou de colágenos, fibras mais grossas. As fibras ligam-se umas às outras, formando uma malha, a qual cede a atração. Um exemplo é quando puxamos a pele da parte de cima da mão. São essas fibras que rapidamente devolvem à pele a forma original. Muito bem, Então a professora Roberta falou aí pra gente sobre a composição, a função do tecido conjuntivo no nosso organismo, Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as suas características. Olha só, as células deste tecido são distantes uma das outras, Essa é uma característica bem importante, a distância que essas células apresentam uma das outras. Como elas são distantes, apresenta ali um espaço. Esse espaço é preenchido por um material chamado de substância intercelular. Então, o que significa essa palavra intercelular? Que entre uma célula e outra, ele apresenta essa substância. E aqui nessa imagem tem uma representação desse tipo de tecido, Aqui a gente observa células de gordura, olha só, a representação aqui da célula de gordura, essa célula amarelinha que a gente observa aqui nessa imagem, o linfócito que está relacionado ali com as células de defesa do nosso organismo, macrófago que também está relacionado com células de defesa do nosso organismo. A gente observa aqui, o melanócito, que é uma célula especializada para formar ali, para produzir a melanina, que dá a coloração da nossa pele. Observamos aqui uma outra célula, que é o mastócito, Então, observem aqui, que as células, elas estão o quê? Distante uma das outras. E entre uma célula e outra, o que eu tenho? Essa substância intercelular, que ela é composta de uma substância amorfa, que é sem formato, onde tem água, íons, proteínas e também fibras.
Observe que ela apresenta aqui, ó, 3 tipos de fibras. Fibras reticulares, fibras elásticas e fibras colágenas, tá bom? Então, é assim que é a composição do tecido conjuntivo. Células que estão distantes e entre elas uma substância intercelular, que é justamente a água e essas fibras que fazem parte da sua composição. Tá? Então, vamos observar com mais detalhes aqui essa substância intercelular. Alguns livros, né, a gente vai observar que ele chama essa substância intercelular como fundamental amorfa. O que significa dizer que ela é amorfa? Fundamental amorfa significa dizer que ela não tem formato, tá? Então, a grande maioria aqui, ó, na composição amorfa, é composta de água. Além da água, o que é encontrado? Íons, proteínas também, entre outros compostos, tá? Então, a grande quantidade ali é realmente de água. Além dessa substância amorfa, tem aqui, ó, as fibras proteicas, tá? Então, a gente observa novamente aqui a fibra elástica, tá? Que faz parte aí da sua composição, que ela produz, como o próprio nome diz, essa elasticidade desse tipo de tecido. As fibras colágenas, que são maiores, né, mais densas, que estão presentes aqui, ó, passando entre essa substância e entre uma célula e outra. Além das fibras elásticas e das fibras colágenas, a gente tem também as reticulares, né? As fibras reticulares são mais fininhas e elas formam como se fosse uma costura nesse tecido, tá? Ela forma um emaranhado nesse tipo de tecido. E aqui a gente observa também a presença dessas células, né? Como elas são distantes uma das outras, tá? Então, a substância intercelular é composta de água e fibras proteicas. Aqui a gente observa os tipos de tecido conjuntivo, né? Como eu falei para vocês, esse tecido ele está presente em todo o nosso corpo. Então, ele é dividido em alguns tipos, tá? De acordo ali com as suas características. A gente tem aqui a presença do tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo denso, a gente tem, por exemplo, o denso que é modelado, que é o famoso tendão, que a gente vai já observar daqui a pouquinho com mais detalhes. Tá? O tendão, ele vai ligar aqui o músculo ao osso, tá? Ele vai fazer aqui, ó, essa conexão do músculo com o osso, o tecido conjuntivo denso. Temos também o tecido cartilaginoso, que ele está presente aqui, ó, nessa partinha azul, no nariz, na traqueia, na orelha também a gente tem, né, a presença de tecido cartilaginoso, onde ele é mais flexível e é um tecido também que não tem inervação e nem vascularização. Aqui a gente observa o tecido ósseo, que forma ali a composição dos nossos ossos, que tem mais cálcio na sua composição. Temos também a presença do tecido adiposo, que está relacionado ali com as gorduras, né, com a reserva de energia. E temos aqui também o exemplo do tecido conjuntivo sanguíneo, que ele faz ali a composição do nosso sangue, tá? Essa imagem representa pra gente as células que compõem esse tecido, tá? Vamos observar agora que a gente tem também um outro tipo de tecido, que é chamado de tecido conjuntivo frouxo, tá? Qual é a função desse tecido no nosso organismo? É preencher, tá? Ele vai preencher os espaços que não são ocupados por outros órgãos. Então, aquele espaço que não tem órgão, não tem nada, ele não fica vazio. Ele é composto pelo tecido conjuntivo frouxo. E aqui a gente observa as suas estruturas. A gente tem aqui o núcleo dos fibroblastos, tá? O fibroblasto é uma célula que está presente nesse tecido. E aqui a gente tem as fibras da matriz, que são as intercelulares, que está entre uma célula e outra. Tá? A gente sabe que além da água, tem fibras nesse espaço, tá bom? Então, a gente não tem espaço vazio no nosso organismo. Ele é sempre composto por um tecido que é chamado de conjuntivo frouxo. Além disso, né, a gente tem aqui mais uma definição do tecido conjuntivo denso, que ele é formado para ser mais resistente, tá? Essa é uma das suas características. E ele é encontrado nos tendões e nos ligamentos. Então, a gente tem aqui a representação de um músculo,
Aqui a gente tem a representação do osso, do nosso calcanhar, né? E aqui, ó, essa estrutura branca que vai ligar o músculo ao osso é chamado de tendão. E ele é composto por tecido conjuntivo denso modelado, porque ele vai seguir ali uma estrutura específica, tá bom? E aqui a gente tem o tecido conjuntivo adiposo, né? É constituído de células adiposas, também chamado de adipócitos, que armazenam energia em forma de gordura, tá? Então a gente tem aqui a formação desse tipo celular. Essa estrutura aqui é o núcleo da célula e essa região aqui em amarelo é justamente essa reserva de energia, né? Ela é constituída ali principalmente de lipídios, que são as gorduras, tá? Então, quando a gente está com esse tecido, né, além do normal, o que acontece? Não é a quantidade de células de tecido que aumentam no nosso organismo, é justamente o seu tamanho. Tá? Quando a gente está com a gordura ali acima do normal, do ideal para o nosso organismo, essa célula ela fica mais inchadinha, como a gente observa nessa imagem. E aí, quando a gente vai perdendo essa gordura, realizando atividade física ou com uma alimentação mais balanceada e saudável, essa célula vai murchando, tá? Ela vai diminuindo ali o seu tamanho, tá bom? Então, o tecido conjuntivo adiposo, formado por células adipócitas, que são justamente essas que armazenam essas gordurinhas, tá bom? Que são lipídios. E a gente observa aqui uma outra situação relacionada a esse tecido adiposo. Ele atua também como isolante térmico, está relacionado ali com a temperatura do organismo, né? Ele evita que o organismo perca ali temperatura para o ambiente. Além disso, ele vai proteger, ó, partes do corpo contra choques mecânicos, né? Porque ele forma como se fosse uma barreira e aí ele vai proteger aqueles órgãos mais internos. Bom, quanto ao tecido cartilaginoso, um outro tipo de tecido conjuntivo, ele é um tecido mais firme, ele é flexível e ele fornece sustentação ao corpo, tá? E aí ele pode ser encontrado no nariz ou na orelha, tá? Na traqueia também é encontrado esse tipo de tecido cartilaginoso. A gente observa aqui essa imagem, essa representação aqui em azul é justamente onde é encontrado o tecido cartilaginoso no nariz, tá? Aqui a gente tem uma representação do nariz e a presença desse tecido, que está dando o quê? Sustentação nessa estrutura. Tá? Então, uma outra característica do tecido cartilaginoso é que ele não tem ali, né, vascularização e também o sistema nervoso, né? Por isso que se tiver algum contato aqui com esse tecido cartilaginoso, somente com ele, a pessoa não vai sentir dor, tá? Com esse tecido, porque ele não é inervado e nem vascularizado. Aqui a gente observa onde ele também pode ser encontrado. Entre as vértebras, olha só, essa aqui é a representação da coluna vertebral e observe que as vértebras são esses ossinhos, essas estruturas aqui. Entre uma vértebra e outra, o que a gente tem? O tecido cartilaginoso. Tá? Esse tecido cartilaginoso, ele evita esse choque mecânico, esse atrito entre os dois ossos. Tá? Então, ele vai facilitar o quê? O movimento. Aqui a gente observa a cartilagem que está presente no joelho. Olha só, os ossos que compõem o joelho e entre os ossos, as cartilagens. Tá? Então, a cartilagem ela vai evitar esse atrito. Temos também um outro tipo de tecido, que é o tecido ósseo. É um tecido rígido, né? Com células que são imersas em uma matriz rígida. Tá? Então, a gente observa também que nessa matriz vai ter a presença de cálcio, tá bom? Para compor esse tecido ósseo. A gente observa aqui as células ósseas presentes aqui nessas estruturas e entre elas a matriz extracelular. Muito bem. E por último, a gente tem aqui o tecido sanguíneo. É o tecido que forma o sangue, como o próprio nome já diz. Então, a gente tem aqui as representações, né, de
imagens de microscópio que mostra aí para a gente essas células que compõem o sangue. E aqui a gente observa com mais detalhes do que ele é formado. Tá? Então, o sangue é formado por duas partes. A parte líquida, que é chamado de plasma, e observem que o plasma, ele apresenta ali, ó, uma grande quantidade. Esse plasma é composto por alguns tipos de gases e água, tá? Essa formação aqui, ó, é principalmente água. E os elementos figurados, que são células sanguíneas. Que células são essas? Células do glóbulo branco, que são aquelas células de defesa que estão presentes no nosso sangue, e dos glóbulos vermelhos, tá? Que a gente observa aqui nessa quantidade, que são as hemácias. Além disso, tem também as plaquetas, que são fragmentos celulares que estão presentes no tecido sanguíneo, tá bom? Então, esses são os tipos de tecido cartilaginoso, sanguíneo, ósseo que a gente observou. E agora a gente vai praticar, né? Vamos observar aí as nossas atividades. Então, a gente tem aí a primeira questão, que é para marcar um X nas características do tecido conjuntivo. E na questão 2, a gente vai relacionar a primeira coluna com a segunda. Tá? Uma boa atividade para vocês, daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, estamos de volta para fazer a correção aí das nossas questões, né? Então a gente agradece a participação de vocês. Vamos aí tirar as dúvidas, né? Caso alguém tenha ficado com dúvidas em relação às questões aí sobre o tecido conjuntivo. Tá, então a questão 1 estava bem simples, né? Era para marcar um X nas características do tecido conjuntivo. E aí a gente tem 3 afirmativas, A, B e C, onde a gente vai ali dar continuação, né? A gente vai marcar a característica correta de cada uma delas. Tá, então as células são as células que fazem parte do tecido conjuntivo. Elas são juntas ou separadas, né? Então a gente viu que uma das características do tecido conjuntivo é justamente o fato das células serem separadas, tá? Então a gente vai marcar aqui na A separadas, tá? Elas são distantes uma das outras. E aí, por ser distante, vai ficar o espaço entre elas, né? Então, os espaços são preenchidos por quê, né? Pela substância intercelular ou pela matriz celular? A gente observou que ela é preenchida pela substância intercelular, uma substância que vai ficar entre uma célula e outra. E aí, o que a gente encontra no tecido conjuntivo? O citoplasma ou fibras proteicas, né? Então, a gente viu que essa substância celular, ela é composta por substância fundamental amorfa, que é a água, íons, proteínas, e também é composta por fibras proteicas, que estão presentes ali, né, junto com essa substância, entre uma célula e outra. Tá? Então, essa é a resposta correta da nossa primeira questão. Né? Vamos observar aí novamente no nosso gabarito. Olha só, resposta A, são separadas, né? Ela é composta ali, preenchida por substância intercelular, e a fibra proteica que está presente também na constituição dessas substâncias, tá? Então, as células do tecido conjuntivo têm formas e funções diferentes, são imersas em abundante matriz extracelular, e algumas células desse tecido são produzidas localmente e permanecem no tecido conjuntivo. Tá? Então, espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês sobre a questão 1. Vamos observar a segunda questão. Na segunda questão, era para relacionar, olha só, relacione a primeira coluna com a segunda, tá? E aí a gente tem o tecido conjuntivo denso, que é o A, e o tecido conjuntivo frouxo, que é o B. Né? Então, a gente vai observar aí no nosso gabarito que vai preencher cada coluna. Então, a gente observa aí que são 3 afirmações, onde a gente vai identificar qual tipo de tecido. Né? Aquele que vai ser encontrado unido os órgãos. Ele é representado aqui, ó, pelo tecido conjuntivo frouxo. Como eu falei para vocês, né? Não existe espaço ali vazio, vago no nosso organismo. Tá entre um órgão e outro, esse tecido que preenche é justamente o tecido conjuntivo frouxo. Onde é encontrado ali nos tendões, a gente observou que ele é formado pelo tecido conjuntivo denso modelado, tá? Que vai ali fazer parte da constituição dos tendões e que vai ligar o músculo ao osso, tá? Permitindo ali os movimentos das estruturas. E é rico em fibras, né? Rico em fibras o tecido conjuntivo denso, tá? Então, essa é a nossa resposta correta. Vamos observar aí no nosso gabarito, né? A resposta da questão 2 vai ficar B, A e A, tá bom? O tecido conjuntivo, propriamente dito frouxo, ele é muito flexível, possui poucas fibras de colágeno e as células características estão imersas na substância fundamental amorfa. O tecido conjuntivo propriamente dito denso possui grande resistência a trações e pode ser de 3 tipos, o modelado, o não modelado e o fibroso, tá bom? Então essa daí é a resposta da nossa segunda questão, espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo.